Olá, telespectadores. É com grande satisfação que estamos transmitindo mais um módulo, o módulo 4 do nosso programa, O Caminho do Sucesso Profissional e Empresarial. Hoje nós estamos registrando aqui com muita alegria e satisfação a presença do professor Ricardo Maurício, que é especialista em neurolinguística, em motivação, na área da comunicação, da oratória. Então, vamos ver no que essas atividades de apoio dão fomento para que efetivamente o sucesso profissional dos nossos telespectadores aconteça. Da mesma maneira, nós estamos contando hoje com grande satisfação a presença do Padre Hilário Davis, que é padre na paróquia, assim como também especialista em parapsicologia, na área da psicologia, né? Então, vamos ver onde isso também é útil para o dia a dia dos nossos telespectadores e das pessoas que querem trilhar o caminho de fazer acontecer. Vamos reprisar um pouquinho, que tivemos assim bastante indagações que as pessoas às vezes não conseguiram entender, que às vezes a gente falou numa linguagem um pouco técnica, traçar um referencial, um modelo que para que se possa entender o que se percorreu nos módulos anteriores até aqui. No primeiro módulo, de forma básica, a gente descreveu os pilares universais. Os pilares universais que vêm a ser o ser e baseado no meu saber e no meu ter, que alavancam o meu projeto, o meu horizonte do ser. Universal, isso está à disposição no universo para que todos usamos esses pilares. Na segunda etapa, nós estamos já partindo para uma escolha. Na escolha, vamos referenciar todo o nosso modelo hoje em cima de uma árvore para que possamos entender o desenvolver do caminho daqui por diante. Então, na segunda etapa, a gente desenvolveu e descreveu os esteios pré-construtivos, quer dizer, antes de eu definitivamente optar, fazer a escolha, que atividade, que profissão, que negócio próprio, que emprego, que ramo que eu vou querer trilhar. Então, nos esteios pré-construtivos, podemos comparar eles ao definir previamente assim, uma região, um posicionamento geográfico, regional, de forma logística, onde vai ser vantajoso eu desenvolver essa atividade. Podemos também comparar que eu estou agora escolhendo dentro do modelo de árvore, eu estou escolhendo a espécie, ainda não estou exatamente no segmento, eu estou na observação de poder do macro chegar ao específico, né? Então, dessa forma, nos esteios pré-construtivos, eu estou também começando a trilhar em que ramo que eu vou seguir, que atividade. Então, nesses parâmetros, eu estou agora dentro da árvore, na espécie de árvore que eu vou escolher. Então, o que seriam os esteios pré-construtivos? Eles foram segmentados em duas partes, que vêm a ser os hábitos e as características das pessoas que querem trilhar um caminho de prosperidade. Então, dentro desse aspecto da vitória pessoal, que é a primeira parte, nós descrevemos as características de livre escolha. Número 1, o hábito, que eu tenho a liberdade de escolher que ramo eu vou. Depois que eu escolhi, a importância de eu ser determinado. A terceira característica, o terceiro hábito, dentro do que depende de mim, para eu conquistar alguma coisa, é eu ter atitude, eu ter ação, muito trabalho. Então, dentro dessa linha, eu tenho os hábitos, as características que compreendem ao indivíduo, a pessoa, de ele obter uma vitória, ser um vencedor individualmente. Isso seria o suficiente? É o suficiente? Foi colocado que não, que isso tem que ser inserido no contexto da comunidade onde eu vou aplicar isso. Então, as características, os hábitos necessários para que isso seja vitorioso de forma coletiva, a primeira parte eu devo levar em consideração que o meu trabalho, a minha solução, o meu serviço tem que ser útil na comunidade. Ecológico, né? Isso. Seja bom. Na segunda, eu tenho que ter um ganha-ganha
E no terceiro eu tenho que estar atento para que eu esteja também de forma contemporânea, no momento certo, levar a solução certa, ou seja, você tem que estar em sintonia, articulando e criando soluções e serviços no momento que a comunidade precisa deles. Então, essas características que foram descritas individuais são inseridas no coletivo. Então, nós temos aí a parte dos esteios pré-construtivos, antes de eu começar a construção do meu sucesso, do meu caminho, sucesso profissional e empresarial. No terceiro programa, nós passamos à fase da construção. Na fase da construção, que daí sim, nós já escolhemos a árvore em si. Nós, comparando com o da árvore, nós estamos já agora no tronco dela, né? Ou então numa casa, podemos comparar também em paralelo, ou também na atividade em si. Nós estamos agora já trilhando para o específico, né? Da construção da minha casa, da construção do meu sucesso, da construção da minha profissão. Então, na construção, eu tenho 4, que chamamos assim de fundamentos voltados à área econômica, à área administrativa. Que vem, primeiro eu tenho que mentalizar, eu tenho que fazer uma planta da casa, eu tenho que ter um plano. Só chega no lugar certo, para quem sabe onde é que ele quer chegar, né? Então, plano, para onde é que eu quero ir. A segunda etapa, eu tenho que estruturar o meu negócio, eu tenho que adquirir os meios de relacionamento, de comunicação, eu tenho que adquirir o ponto para me estabelecer, ou as ferramentas de trabalho do dia a dia. Além dos meios, eu devo contar com a organização da equipe, que é na etapa 2, já da construção. Então, começando na construção, além dos meios, o mais importante é a equipe, são as pessoas. É o que nós vamos depois começar o nosso debate. Eu estou reprisando para o telespectador entender onde é que é a base. Sim. Que nós vamos segmentar aos poucos. Então, dentro da equipe, nós vamos falar do ser humano, das pessoas que compõem de forma adequada o saber e devidamente organizados e estruturados. Na terceira etapa, nós estamos então começando. Na primeira nós temos a planta da casa, na segunda nós compramos os tijolos, contratamos os pedreiros, que são as pessoas que vão construir a casa. Na terceira etapa, nós começamos a construção em si, ou começamos a trabalhar na empresa, na atividade, na mesa, ou abrimos as portas, estamos em atividade. Nessa parte nós entramos na parte prática, e aí também as pessoas no dia a dia têm que ser guerreiros, têm que ter garra, né? Depois vamos discutir um pouco sobre isso. E por quarto, o feedback. Então aqui nós temos assim a construção, o tronco da árvore. Nessa etapa de hoje nós vamos falar basicamente que nós chamamos assim, o que eu preciso para potencializar no dia a dia minha profissão, minhas atividades, meu negócio. Então, simbolicamente, dentro da área administrativa ainda, que depois vamos segmentar, eu tenho assim, os fatores que seriam simbolizados por armas entre as pinças, que é o acróstimo de saber me apresentar adequadamente, de apresentar o meu produto adequadamente, para alguém consiga, adequadamente, que não quer dizer que ele tem que ser lindo, ele tem que ser de acordo com o que o meu cliente espera. Muitas vezes assim, diz assim, mas eu melhorei minha vitrine e vendi menos. Começou a fazer muito bonito teu negócio e teu cliente é um público mais humilde, está inadequado. Então, adequadamente é uma apresentação adequada ao perfil de público que eu quero atingir, a apresentação. Armas, então, de área de apresentação. Relacionamento, aí entra bastante já na tua área de comunicação, de conquistar o feedback de volta. Só existe a comunicação quando ambos entendem, né? O marketing, de nada adianta eu ter uma apresentação adequada e colocar minha vitrine no deserto. Eu tenho que fazer com que eu chegue com o meu folder, com o meu material, com a TV, a quem precisa da minha solução. Então, apresentação, relacionamento, marketing. O aplicativo vem a ser o saber das pessoas, o saber do processo, do conhecimento, das atividades do dia a dia. Então, se não é ainda bem da equipe, eu devo ter onde recorrer para buscar esse saber. E o S, sim, daí entra diretamente, que nós vamos, a partir de agora, começar a desenvolver, que é serviços que são executados por pessoas motivadas, por pessoas capacitadas, por pessoas que lideram no dia a dia o negócio, o empreendimento, ou a busca individual também inserido na coletividade para poder ser útil. Complementando, eu vou passar só para fazer uma introdução inicial.
levando assim também ainda, para agora começar a ir diretamente no pessoal, dentro das estruturas, tanto é de uma empresa, ou de uma igreja, ou de um governo, existe basicamente uma estrutura que seria num triângulo, que na parte de cima tem a direção, no meio nós temos a chefia, e na parte maior nós temos o pessoal operacional. Dentro dessa linha, eu gostei de uma primeira colocação, antes de encerrar esse primeiro capítulo desse módulo, né, de que as pessoas, assim, ao eles quererem ingressar na vida profissional ou empresarial, elas se motivam somente pelo salário, ou eles se motivam por um novo horizonte, com uma fé, uma esperança que eles enxergam lá para frente, de crescimento, né? Ou também se consegue motivar muitas vezes nesse horizonte um novo amor, que às vezes quando vê faz parte também e faz rodar a pessoa. Ou então em equipe, um esporte coletivo, ou alguma coisa que possa se falar nessa abertura geral. Depois a gente vai colocar umas etapas também para desenvolver isso, né? Então eu queria que o professor Ricardo falasse alguma coisa nesse sentido, para depois ver uma réplica. Quero saudar, né, o Odécio, o Padre Hilário, né, o pessoal presente aqui no estúdio também, a direção toda aqui do Canal 19, e parabenizar o Odécio por essa explanação didática, né? A gente fica contente porque isso não é tão mais bem usado que nem ele está usando aqui. E este caminho para o sucesso, que essa série já está bem de sucesso aqui, nos dá muita alegria aqui no Canal 19. Na minha opinião é o seguinte, hoje a gente está num mundo, na minha opinião, de desmotivados. Tá? As pessoas, em quase tudo que é idade, qualquer empecilho que aparece é motivo de desmotivação. Né? Então, tudo de bom que surgir, tudo de bom que pintar, que o empresário, a própria fé, né? Essa fé religiosa que é tão importante, que está faltando também para nós brasileiros, tudo isso, vindo de lado positivo, incentiva a pessoa a ir para frente. Eu noto a juventude um pouco desmotivada porque querem ainda a profissão de moda. Parece mentira. Querem ganhar dinheiro logo em seguida, acham que só o dinheiro vai fazer ele uma pessoa feliz. Tanto é que está provado que muita gente faz o vestibular para 6, 7, até 8 faculdades diferentes. Lá na 8ª, na 9ª, que ele já está até mais velho, cai a ficha para ele e ele nota que ali é a profissão dele. Porque o dinheiro é consequência. Ele pode ser um padeiro que faça um pão gostoso e, se ele for um bom vendedor, vai ganhar mais que um médico, né? Então essa vontade ferrenha de vencer, essa vontade de querer fazer, hoje ainda falando com um amigo meu que anda meio desmotivado, está com tudo na mão, está com um produto bom na mão, tem um talento incrível, mas só que não consegue ir para frente porque a cabeça dele não está aberta, ele não está enxergando o futuro próximo ali. Então você jovem que está vendo o programa agora, na minha opinião, é enxergar assim, enxergar pela entrelinha, começar a ver que tem tanta coisa boa, né? Fazer bem feito para agradar, chegar no final de cada dia e pensar assim, né? Hoje valeu o dia porque eu fiz algo bem feito. E o dinheiro vem. Chove dinheiro, na minha opinião, dá para quintuplicar a renda mensal de cada pessoa se fizer aquele trabalho, por mais simples que seja, de maneira motivada. Né? E o que é estar motivado? Se encher de pilha, se a motivação dele é pelo amor, que se apaixone. Se a motivação dele é pelo dinheiro, que ele enxergue uma árvore de dinheiro na frente dele, aí vai conseguir realmente vencer, na minha opinião. Padre Hilário, assim, dentro desse enfoque levantado, o que poderia-se dizer assim, o que a teologia, ou dentro do teu conhecimento de parapsicologia ou de psicologia, faz com que ajude a pessoa a visualizar cenários para frente, para que ele consiga sintonizar o que a comunidade precisa, consiga entender o que eu preciso, o que você precisa, para eu conseguir ser mais útil. Talvez o que poderia haver alguma contribuição nesse sentido, porque a dificuldade muitas vezes é de estar desintonizado e não conseguir estar na mesma linha muitas vezes de fazer esse trabalho. Não sei o que nós podíamos... eu vejo, sempre digo para o pessoal, o que é preciso ver, imaginar-se uma pessoa bem velha já e
lembrar com saudade tudo aquilo que eu gostaria de dizer de satisfação da minha vida, da minha história. Que eu possa, na velhice, ser um relator de histórias bem-sucedidas a partir da minha vida. Eu gosto sempre do Abílio Diniz, ele diz uma frase assim: eu tenho certeza que Deus é justo porque Ele deu 24 horas de tempo para cada pessoa todos os dias. A diferença, e ali entra o que o Maurício dizia, a diferença do que nós somos e vivemos é o que nós fazemos dessas 24 horas todos os dias. E outra é uma famosa frase que diz que nem um vento ajuda a quem não sabe para onde chegar. Se você sair daqui, quer ir de navio a vela para Portugal, se você sabe tem os instrumentos, todo vento vai te ajudar, porque você adequa os instrumentos para que o vento te leve para onde você quiser. E a maioria, veja assim, muitas pessoas, eu sou alguém que desde pequenininho eu quis ser padre. A primeira coisa na vida que eu queria na história era ser padre. E lá pelos 11 anos fiz um curso de parapsicologia com o padre Quevedo. E eu lá, claro, criado lá no interior, na roça, desejei um dia fazer isso. Se bem que no meu sentimento, isso era impossível. E hoje estou fazendo, né? Para mim, na época, era uma coisa impossível de atingir. E hoje faço isso com muita naturalidade, com muita satisfação. O senhor criou a imagem já, né? Naquela época, né? Então, eu diria assim, ter objetivos a longa distância, eu ver longe. Nós precisamos alargar os horizontes, acender a esperança e aquecer o nosso ser, o nosso coração. Nós precisamos, hoje estive pensando, preparando este programa, eu lembro assim, gente que eu escuto pessoal quando diz a minha firma, a nossa empresa, e faz questão de usar a camiseta da sua empresa, é alguém que se envolveu emotivamente, emocionalmente, afetivamente com essa empresa. Digamos, na empresa que for, isso que você dizia, você pode ser médico, pode ser padeiro, pode ser faxineiro, conheço gente que faz. Agora, que eu seja capaz de fazer com alegria e satisfação. E falando em comunicação, que o Décio falava bastante no começo, nós comunicamos muito mais do que comunicamos mais aquilo que nós somos do que aquilo que nós falamos e escrevemos. Quando uma pessoa, digamos, você é um empresário feliz, motivado, bem-sucedido, é claro que toda a turma que trabalha com você vai sendo contagiado por você. E entra nisso também a questão, pensa assim, que não adianta ter muitas coisas se você não é feliz. Você tem que ter satisfação, que o dinheiro deve ser uma fonte de satisfação, de alegria. Não deve ser uma fonte de tortura. Então, tudo que você tenha, faça o bem para você e faça o bem para os outros. E aí tem uma frase que não faz muito tempo que eu li, e eu concordo com essa: você conhece alguém feliz que não seja agradecido? Eu sempre penso da minha vida, da minha história, é a causa, a fonte, o que me faz ser feliz é o meu jeito de ser, minhas crenças, meu trabalho, minhas convicções. Eu gastar minha vida para que você possa ser mais feliz. E pensa assim, que todo empresário, todo produtor, seja do que for, quando você vê que os outros usam isso e se sentem bem, são orgulhosos, é fonte de alegria, é fonte de satisfação, e isso contagia você e todas as pessoas que envolvem nessa empresa. E daí não tem como não ser bem-sucedido. É bem isso aí. Muito bom, né? Porque assim foram muito profundas as expressões, que dá para a gente viajar bastante e tirar assim cada um dentro do seu dia a dia, na prática, usar isso como um caminho bem se referenciado. Contagiar, né? Se contagiar
vestir camiseta, ter febre por algo bom, Isso. de ser feliz, né? Eu citaria uns casos assim, numa campanha política, né? Daqui a pouco o povo se une e com toda a garra, né? Enquanto não tem campanha, ninguém liga. Depois de um jogo de futebol, todo mundo está frio, dá um gol, empata, desempata. Aquilo levanta multidões. Então, que nós aprendamos isso também aplicar na nossa vida pessoal, na família, na empresa, né? Imagine assim, se o marido e a mulher cada manhã elogiassem um ao outro. Diz que bom, eu usar expressões que nós gostamos. E às vezes eu digo para os casais, descubra e diga e faça o que o outro mais gostaria de ouvir. É verdade. Isso resolve muitas coisas. Por este primeiro capítulo, foi bom demais, né? Então, voltaremos com muita alegria e com mais informações e dicas em seguida.